Mateus capítulo 12, versículo 25, diz que um reino dividido, ele não subsiste. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Você está no canal Semeando Fogo. Sou o pastor Júlio César Araújo e quero trazer hoje a derrota do último valente ou a vitória do último valente. Como assim, pastor? A derrota ou a vitória? Você vai entender o que eu estou falando, o que eu quero dizer. Nós estamos aí 3 dias falando sobre os 3 valentes que têm agido em nosso meio. Não estou falando no mundo, não. Estou falando em nosso meio, tá? No meio evangélico, dentro das igrejas, dentro das famílias. Nós falamos sobre saúde, nós falamos sobre os demônios que atacam a saúde, né? Muitos crentes morrendo de infarto, de AVC, uma série de problemas, uma série de coisas. E nós sabemos que, apesar de Deus estar no controle de tudo, né, nós entendemos que o homem também tem que se cuidar. Nós não podemos deixar toda a responsabilidade na mão do Senhor. Então nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a área financeira, que é uma área que tem atingido a todos nós, aonde nós oramos, aonde nós clamamos, mas também tem que ter um planejamento familiar. Enfim, eu não posso gastar mais do que eu ganho, senão vai dar problema. Então também exige um planejamento da minha parte. Eu não posso colocar só a culpa em A ou B, ou exigir que Deus opere milagres, sobrenaturais, mandando dinheiro para minha conta e etc e tal. E hoje nós vamos falar sobre família. Eu gostaria muito, irmão, sinceramente, eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo que eu vou falar e que você divulgasse esse vídeo. Divulgue o máximo que você puder. Por quê? Porque talvez esse vídeo não seja um vídeo de vitória. Que isso? Não. Talvez não seja um vídeo de vitória. Talvez seja um vídeo de derrota para você. Mas para mim é um vídeo de aprendizado. Então preste atenção em tudo que o Senhor vai usar a minha boca, em nome de Jesus. O terceiro valente que nós estamos falando é uma potestade, principado, que ataca as famílias. E no início desse vídeo nós citamos Mateus 12, 25, vai falar que um reino dividido ele não subsiste. E é exatamente isso. A Bíblia determina, irmãos, cada qual no seu quadrado, cada um no seu lugar. Efésios vai falar sobre isso, Paulo ensinando as famílias. Vai falar sobre o papel do marido, vai falar sobre o papel da esposa e vai falar sobre o papel dos filhos. Cada um tem que ter um papel dentro de casa. O marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O papel do marido é amar. O papel da esposa é ser submissa, não é ser escrava, não é ser pisada, não é ser humilhada, não é isso. Mas entender que o cabeça da casa é o esposo, é o marido. E ela foi criada e gerada da costela de Adão para ajudá-lo e auxiliá-lo. Ela é auxiliadora, ela não é a mandante, ela não é a cabeça, ela não é a autoridade. Então, quando eu passo a entender isso, as coisas começam a se encaixar. E aí nós podemos evitar uma série de problemas que nós estamos vendo hoje. A maioria das pessoas que eu conheço, eu digo pastores, eu digo homens de ministério. A maioria das pessoas que eu conheço, dirigentes de congregação, dirigentes de igreja, pastor, presidente, a maioria, irmãos, leva o seu casamento. Leva o seu casamento. Mais uma vez eu repito, leva o seu casamento. Porque tem paciência, porque releva várias coisas, porque consegue aturar, porque enfim. Mas quando nós comentamos sobre isso, ou falamos sobre isso, a maioria, irmãos, me perdoe o palavreado, a forma de falar, mas está de saco cheio do comportamento das esposas dentro das famílias. Porque são esposas que gritam, esposas que falam alto, esposas que botam o dedo na cara, esposas que, enfim, uma série de coisas.
E as pessoas têm que entender, as mulheres têm que entender que o homem, ele não nasceu para ser confrontado, principalmente se for sanguíneo. Eu sou sanguíneo. Então, se você é sanguíneo e você consegue se segurar o máximo, você tem que ter uma esposa sábia dentro de casa. Uma esposa que saiba a hora de falar e, principalmente, como falar. Porque se falar com autoritarismo, se falar gritando, irmãos, não dá certo. Dá problema, dá defeito. E é por isso que nós estamos vendo tantos divórcios no nosso meio, tantas separações, porque a Bíblia não está se cumprindo na vida das famílias. Não se cumpre, não adianta. É uma divisão, é uma contenda, é uma discórdia, é uma desunião. E uma outra questão é a questão da disciplina. Disciplina. Muita gente, infelizmente, carrega dentro de si uma culpa por causa do casamento anterior que não deu certo. E aí carrega dentro de si uma culpa e transfere essa culpa para os filhos. Não incriminando os filhos, mas protegendo, super protegendo os filhos. E aí o que acontece? Você contrai um casamento novo e naquele casamento, o marido ou a esposa vem cheio de vontade de dar certo, cheio de planos, cheio de projetos, e aí você não coloca o seu filho ou a sua filha no lugar que deve ser colocado. E aí você prioriza o filho, prioriza a filha. O que acontece? O casamento vai acabar. O casamento vai acabar, não tem jeito, não tem jeito. Eu passei por isso, eu passei por uma situação dessa. Eu estava em um relacionamento onde eu não consegui, não tive sabedoria na época para lidar com a situação da minha filha mais velha. E geraram-se alguns conflitos e por eu já ter vindo de um divórcio, eu super protegi a minha filha. E aí aconteceu uma situação onde, ao invés de eu ir de encontro à minha filha, eu fiquei em meio termo. Eu não poderia nem ir de encontro a ela, nem de encontro à pessoa que estava comigo. Mas a minha filha estava errada. Então, irmãos, uma série de situações aconteceram e aí o relacionamento acabou. Então, o que acontece? Hoje eu falo, talvez com vergonha, que eu sou exemplo do que não se deve fazer. Eu sou exemplo do que não se deve fazer. Gostaria muito de chegar aqui e falar, não, sabe, meu casamento é 100%, tá tudo certo, olha, a Bíblia está se cumprindo, mas não aconteceu isso, não acontece isso. E aí, como fala uma amiga minha, a gente corta na carne, porque eu não estou aqui para criar um canal, não estou aqui para criar um vídeo, não estou aqui para divulgar um vídeo, onde muitos aí só falam do sucesso, ninguém conta os fracassos nem as derrotas. Mas aqui não, irmãos, eu sou transparente. O que não se deve fazer dentro de uma família, eu estou colocando isso por quê? Porque, irmãos, bota uma coisa na cabeça, nós estamos vivendo uma guerra. Existe uma guerra. E se eu não cumpro o meu papel como esposo, se a esposa não cumpre o papel de esposa, se os filhos não cumprem o papel de filhos, dentro da Bíblia, baseado na Bíblia, dá problema, irmãos. Gera problemas. Uma outra questão que eu vou colocar é a questão pessoal. Tem pessoas que conseguem lidar com problemas que estão passando e atravessando e conseguem fechar a boca e passar isso só para Deus. Ou tem uma pessoa só de confiança para se abrir, para colocar para fora. Eu tenho um problema sério. Quando eu estou a ponto de explodir, parece uma panela de pressão. Eu solto vapor para tudo quanto é lado. E aí comento a minha vida pessoal com A, com B, com C, com D. E isso aí gera um problema terrível. Gerou-se problemas terríveis, irmão. Você não tem noção dos problemas que foram gerados por causa disso. Talvez até por críticas construtivas, mas gerou-se um problema muito sério. Então são alguns comportamentos dentro de casa que gera problemas onde o inimigo tem espaço para trabalhar. Outra é a mulher que não sabe gerenciar a sua casa, porque o gerenciamento dentro de casa está na mão da esposa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Não é diabo, não é demônio, não, irmãos.
com as suas próprias mãos. São atitudes que ela toma que faz com que a sua casa desmorone, sabe? Então o que acontece? O marido vai trabalhar, ele é o provedor, vai para a rua, trabalha, tem um emprego, 2 empregos. Como eu tenho um meu emprego, ainda faço um bico de segurança ainda, sabe? Então o que acontece? Se deixasse o terceiro, eu faria o terceiro também, sabe? Então, quando você chega dentro de casa, você quer ver uma casa limpa, você quer ver uma casa arrumada, você quer ver uma casa organizada, as coisas organizadas. E quando você não encontra isso? Quando você não encontra? E aí, o que acontece? Vai dar problema, porque você não pode falar. Porque se você falar, chega ao ponto que você está errado, né? Porque você está cobrando. Você não pode cobrar. E aí, como é que fica o gerenciamento da casa? Então, quer dizer, irmãos, são muitas coisas. Se eu fosse citar tudo, entrar tudo aqui nesse tema, seriam vários vídeos. Mas eu estou colocando algumas coisas porque eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso, sabe? Então, por ver isso, eu estou vendo o inimigo ganhar espaço, sabe? Eu estou vendo o inimigo realmente fincar a bandeira dentro de casa, armar o seu acampamento, e pode orar e fazer o que você quiser, que não sai. Não sai. E aí a pessoa contrai 1 matrimônio, 2 matrimônios, 3 matrimônios, 4 matrimônios, 5 matrimônios e vai embora. Tá igual a mulher samaritana, sabe? Então o que acontece? Você tem que consertar os teus erros. A pessoa tem que admitir, a família tem que admitir, sentar e olha, o erro do marido é esse, o erro da esposa é esse, o erro dos filhos é esse, e consertar. Agora, é mais fácil você simplesmente jogar para o alto e parte para o próximo, né? Próximo. E aí fica muito difícil e muito complicado. Eu hoje, irmãos, eu aprendi muito nessa área. Aprendi muito, confesso para os irmãos. Aprendi consequências, atitudes, erros. Não tem como eu voltar atrás. Não tem como eu, sabe, se eu pudesse voltar, eu voltaria muito no tempo. Mas eu aprendi muito. E eu sei que tudo isso, né, quem ganhou foi o adversário da minha alma, porque ele atrapalha ministérios. Você fica desacreditado, né? Nós somos muito cobrados pela posição que a gente ocupa, então você fica desacreditado, as pessoas desacreditam no teu ministério, né? E é muito difícil você conseguir hoje consolidar o ministério sozinho. Tem que ter uma pessoa do lado para poder ajudar, porque tem situações dentro do ministério, dependendo daquilo que Deus te chama, que precisa do homem e precisa da mulher. Por isso que o diabo ataca muito as famílias, por isso que os demônios atacam muito as famílias, porque ele sabe que uma família desestruturada, desorganizada, uma família destruída vai atrapalhar o ministério, irmãos, vai atrapalhar. E aí o que Deus quer fazer, como Deus quer fazer, o Senhor não consegue. Então, irmãos, que nós possamos aí, com essas palavras, eu não falei muito, porque eu não posso abrir muito, é um vídeo que já tem aí 8 minutos, senão eu vou falar demais. Mas que nós possamos parar, sabe, pensar e refletir aonde eu estou errando. Porque é muito fácil você colocar a culpa no outro. Não, a culpa foi dele, a culpa foi dela. Não, ela que começou, ele que começou. Não foi, e aí começa. Não, irmão, pare e analisa onde estava o teu erro, em que você pode melhorar o teu erro, aonde que estava, para que você desse brecha para o diabo para poder agir dentro da tua família e destruir a tua família. Destruir. Aonde começou? Então, enfim, irmãos, é a palavra que eu transmito hoje, é a palavra que eu deixo hoje para você, né, para que você reflita naquilo que eu estou colocando para fora. Estou sendo bem sincero, irmãos, como eu procuro ser nos vídeos, procuro ser transparente, franco, sincero, né? Às vezes são atitudes erradas que a gente toma, escolhas erradas, escolhas precipitadas, atitudes precipitadas. Você quer fazer a obra, você é pressionado pela denominação que você tem que casar, o obreiro tem que casar, e aí, irmão, só Jesus. E eu tenho visto muito isso. Mas não é pouco não, muito eu tenho visto isso. E aí depois a consequência vem lá na frente, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. E se você quiser comentar alguma coisa, deixar algum comentário, deixe teu comentário.
A gente conversa depois no privado, enfim, deixa teu comentário aí, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor da glória, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. O Senhor sabe das estratégias do arqui-inimigo da minha alma, da nossa alma, para destruir as famílias e destruir a comunhão. Ele causou isso no Éden, de uma forma muito sábia. E ele foi em cima da esposa, foi em cima de Eva, e ele conseguiu fazer com que Eva desobedecesse. Mas a responsabilidade estava sobre Adão. Estava sobre ele. Adão sofreu as consequências, Eva também, e a serpente também sofreu. Senhor, eu tenho visto e o Senhor tem visto quantas famílias destruídas, quantas famílias vivendo, Senhor, de uma maneira que não deveria viver. Às vezes você olha e acha que está tudo bem, mas não está. A maioria dos casais de ministério, seus filhos estão afastados. A maioria dos casais que estão nos púlpitos, seus filhos estão nas mãos do adversário da nossa alma. Mas o Senhor não perdeu o controle, porque o Senhor não perde. Tenho visto famílias, Senhor, que quando você olha acha que está tudo bem, mas dentro de casa é um inferno. Não há mais amor, não há mais comunhão, não existe disciplina. Enfim, meu Pai, o adversário tem feito exatamente aquilo que ele veio fazer. Porque existem castas de demônios, espécies de demônios responsáveis só para causar destruição das famílias. E eu tenho visto isso. Muitas vivem de aparência. Olhamos e achamos que está tudo bem, mas na realidade não está. Quantos problemas, meu Senhor da glória. Sabemos que ninguém é perfeito, não existe casal perfeito, ou família perfeita, ou casamento perfeito. Mas a sua palavra e o cumprimento dela tem que estar em primeiro lugar. Porque a tua palavra diz que quando eu não cuido bem da minha casa, quando eu não cuido bem da minha família, quando eu não cuido bem do ministério que o Senhor dá para o esposo e para a esposa, cada um tem a sua responsabilidade, eu não posso cuidar da casa de Deus, porque eu tenho que ser exemplo. Então, meu Pai, não adianta eu chegar aqui e expulsar o valente, expulsar e orar, e ora, sai, em nome de Jesus. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu tenho que arrumar a casa. Porque eu tenho que exatamente ver aonde eu estou errando, sentar, conversar e mudar. Quando eu mudo, quando eu me esforço para mudar, aí eu consigo, Senhor, fechar as brechas. A ponto sim, aí sim, eu posso abrir a porta de casa e expulsar o valente. Mas enquanto eu não faço isso, enquanto eu deixo brecha, não adianta orar, não adianta fazer campanha, não adianta subir monte, não adianta expulsar ninguém. Deus, em nome de Jesus, eu te peço só uma coisa, que o Senhor nos conscientize. Conscientize os esposos, conscientize as esposas, conscientize os filhos. Porque, meu Senhor, se nós andarmos em desobediência da Tua palavra, acabou, Senhor. Acabou. Estamos dando brecha, estamos dando legalidade. E o inimigo da nossa alma, ele tem agora a legalidade para agir, para fazer e para acontecer. Deus, em nome de Jesus, coloco a minha vida nas Tuas mãos. Coloco, Senhor, a vida da minha esposa nas Tuas mãos. Coloco, Senhor, a vida dos nossos filhos nas Tuas mãos. Coloco, meu Senhor, a vida das famílias que estão aqui, ó Pai, acompanhando o canal. Coloco, Pai, nas Tuas mãos a vida dos inscritos, daqueles que vão se inscrever. Pai, eu coloco nas Tuas mãos a vida
daqueles que estão nos ministérios, daqueles que estão sentados nos púlpitos, Senhor, ou daqueles que estão nas galerias, ou simplesmente na nave, membros da igreja ou não membros da igreja. Deus, coloco nas tuas mãos, meu Pai, nossos fracassos, derrotas. Coloco nas tuas mãos as brechas que foram dadas, as portas que foram abertas para o adversário. Senhor, coloco nas tuas mãos tudo que nós fazemos de errado, Senhor, e que foi feito de errado. Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu santo e eterno nome, nos ajuda a consertar aquilo que está errado. Nos ajuda, meu Senhor da glória, a reconhecer os nossos erros e a mudar. Porque senão, Senhor, se isso não acontecer, é em vão a nossa oração, é em vão o clamor, é em vão a súplica, é em vão, Senhor, é em vão. Então, meu Pai, toma tudo nas tuas mãos e que cada pessoa que for ouvir essa oração, cada pessoa que for ouvir esse vídeo, Pai, ver esse vídeo, Senhor, que faça uma reflexão daquilo que está dentro de si. Eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas, eu sei aonde eu errei, eu sei, Senhor, e eu já falei contigo, e eu já coloquei para fora, e eu já expus os meus erros. Agora, Senhor, não posso voltar atrás, não posso fazer nada, está nas tuas mãos, Senhor, e assim eu te peço, cada família, cada membro da família, filhos que desobedeceram pais, filhos rebeldes, filhos que deram lugar ao diabo, Senhor, filhos em desobediência àquilo que o Senhor determinou e àquilo que o Senhor quer. Ah, meu Pai, toma nas tuas mãos. Filhos sendo gerados no meio de um matrimônio destruído, filhos sendo gerados no segundo casamento, terceiro casamento, criados por padrastos ou madrastas. Deus, toma tudo nas tuas mãos. O Senhor sabe como estão as famílias, Senhor. O Senhor sabe os demônios que têm agido nas famílias. O Senhor sabe, meu Senhor da glória, conhece tudo, o Senhor vê. Então opera, Senhor, e restaura para a glória do teu nome. Deus, toma tudo nas tuas mãos, meu Senhor da glória. Deus, em nome de Jesus, faz segundo o teu querer. Mas eu te peço, Senhor, coloca tudo no lugar conforme o Senhor quer. Assim, Deus, eu coloco cada família nas tuas mãos. Cada família, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha. Coloco nas tuas mãos, meu Senhor da glória, cada lar. Em nome de Jesus, que haja uma estruturação do lar. Que haja, meu Senhor da glória, um operar do teu Espírito, conscientizando e principalmente um conserto daqueles que erram, Senhor, contigo e erram com os cônjuges, meu Senhor. Porque nunca, jamais, a culpa será de um só. Assim, Deus, eu coloco nas tuas mãos e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Uma vez eu conversando com um pastor, amigo meu, exemplo, que está casado há, acho que é 30 e poucos anos, ou quase 40 anos, ou mais, né? E ele conversando sobre casamento, ele falou o seguinte, ele falou que às vezes o divórcio de um casal, quando você vai ver a causa, é por causa de um palito de fósforo. O que ele quis dizer? Às vezes uma coisa tão pequena, quando ela não é resolvida, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Vira uma bola de neve e chega uma hora que você não tem mais o que fazer. E é verdade, quando você não consegue consertar uma coisa pequena, reparar aquele erro pequeno, você não consegue mais consertar depois que vira uma bola de neve. Então que nós possamos refletirmos sobre tudo o que está acontecendo, porque uma das piores coisas que existe é a hipocrisia e a falsidade. E nós temos visto muito isso no nosso meio, no meio das famílias. Você olha e parece que está tudo bem, mas não está. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Perante os irmãos é uma coisa, mas em casa é outra. E tem casais que não conseguem nem mais esconder. Os irmãos veem, os irmãos percebem, e isso é muito ruim. Tá bom? Que Deus abençoe as vossas vidas. Vamos continuar orando, continuar clamando uns pelos outros. Eu espero que esse vídeo tenha falado muito com você.
tenha falado muito contigo. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Tá bom? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.